Senhor te alcançará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Te alcançará. Boa noite, sejam todos bem-vindos a essa casa. Vamos nos preparar para a palestra que será dada, nos conectar mais com Deus, com a espiritualidade amiga, aqueles que se sentiram, vamos fechar nossos olhos. Vamos, Pai querido, nós agradecemos por esta existência que o Senhor nos deu nessa vida infinita que temos. Agradecemos, Pai, por todas as bênçãos que nos são dadas diariamente, pelas bênçãos de hoje, por tudo que recebemos todos os dias e, na maior parte das vezes, nem percebemos. Agradecemos, Pai, pela Tua misericórdia que nos dá mais e mais diariamente. E te pedimos coragem. Aumente nossa coragem, aumente nossa fé. Nos ajude, Pai, a sermos fortes. E a fé que nos dá essa força de acreditarmos que sempre temos um amigo da espiritualidade nos dando uma boa intuição, uma boa ideia, uma boa inspiração, que estejamos com bons pensamentos, que sejamos fortes para evitarmos pensamentos ruins que nos afastariam da possibilidade de recebermos essas inspirações. Sabemos, Pai, que o Senhor nos ajuda sempre, que o Senhor nos protege sempre e que o Senhor acredita que somos capazes de sermos mais felizes já na terra.
Sabemos, Pai, o quanto somos responsáveis por construirmos o nosso futuro. Nos ajude a sermos responsáveis hoje com as nossas atitudes, com as nossas decisões, que sejamos responsáveis nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, que nós aproveitemos muito bem esta oportunidade que estamos tendo agora. Que assim seja. Bom, agora, hoje, a palestra será feita pelo Cacá, pelo Ricardo, e ele vai nos falar sobre equilíbrio. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença e pela atenção de todos. Poucos meses após cada encarnação da gente, ou seja, a gente ainda bebê, uma das maiores alegrias, satisfações dos nossos pais e nossa também, é quando a gente começa a dar os primeiros passos, ou seja, a caminhar. Aí, as primeiras tentativas, dá alguns passinhos, o pai e a mãe segurando, leva um tombo, e a gente insiste, e, com paciência, a gente acaba conseguindo andar, a gente consegue o equilíbrio para caminhar. Nós temos outras situações também que poderíamos citar. A gente começa a andar, criança, e logo depois, uma fase também que a gente assim, gosta muito, é da bicicleta. Da mesma forma, a gente primeiro vai com aquela bicicleta com as rodinhas, né? Para dar um apoio, para não cair nem para o lado, nem para o outro. E logo a gente vai conseguindo confiança, a gente vai conseguindo o equilíbrio e a gente segue sem cair com a bicicleta, a gente consegue se manter. É verdade que mesmo quando a gente aprende a andar e a usar a bicicleta, a gente leva alguns tombos, coisas naturais. Ou seja, o equilíbrio, a princípio eu gostaria de colocar o entendimento que é a medida certa, é uma estabilidade. Nesses pontos iniciais a gente fala do equilíbrio físico. Posteriormente, a gente vai falar que é o principal, que é o equilíbrio emocional. Mas, antes disso, eu gostaria de repercutir rapidamente alguns pontos que eu noto que merecem uma reflexão da gente com relação ao equilíbrio no uso. Nesse tempo de modernidade, é muito comum o aparelho celular. E tempos atrás, eu vi um vídeo, a princípio eu achei até exagerado, circulou pela internet, de um padre, falando assim com uma dimensão muito séria, muito preocupante com relação ao celular, que seria uma das maiores adversidades da nossa vida. E com o passar do tempo, eu vejo que, em grande parte, essa afirmação tem procedência. Porque no nosso cotidiano, a gente nota o exagero, a falta de equilíbrio no uso do celular.
uma ferramenta excepcional, que é praticamente hoje a gente não saberia viver sem, né? Só que a falta de equilíbrio no seu uso, ou seja, longo tempo com ele, em situações diversas, aplicativos, fotos e tudo mais, isso causa um mal para a nossa família, para a gente, para os nossos amigos. Cada vez mais comum pessoas no mesmo ambiente, que deveriam estar próximas, mas afastadas pela falta do equilíbrio no uso do celular. Então, que possamos ter essa atenção, que possamos observar quem está do nosso lado também. Não que o celular não possa ser utilizado, mas na medida certa, com equilíbrio. E aí, eu gostaria também, da mesma forma, de citar o uso do computador. Principalmente essa geração mais nova de encarnados, né? Tem o hábito muito grande de mergulhar no computador. De ficar horas e horas e horas e horas e horas. E isso também não é nada saudável. Na medida do possível, provoquemos um alerta, um cuidado. Olha, filho, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, vamos ler um livro, vamos bater um papo, vamos fazer alguma coisa, para não ficar no exagero, nessa falta de equilíbrio com o computador também. E isso aí depois acaba ocasionando consequências muito sérias, inclusive a depressão. Porque fica no mundo ali, online, muitas mentiras, e muitas vezes a juventude não tem discernimento do que realmente ocorre, como entender isso. E aí a gente poderia citar outras questões importantes no nosso cotidiano com relação ao equilíbrio. Por exemplo, a comida. A gente tem equilíbrio no consumo da comida? A gente come demais, come de menos? Precisamos ter também, porque a gente precisa cuidar do nosso corpo físico. E cuidados. Cuidados também, a gente tem que ter equilíbrio com cuidados. Eu citei agora há pouco sobre filhos, mas pode ser situação de familiares, amigos, no geral. O excesso de cuidado também faz mal. Eu já citei isso em outras oportunidades. Quando você, no exagero, tá? Ajuda demais alguém, você pode estar prejudicando essa pessoa. Porque pode estar trazendo uma acomodação para essa pessoa. Por que eu vou me movimentar se o fulano vai fazer para mim? Fica muito tranquilo, né? Eu vou ficar no conforto do meu sofá, da minha cama, no computador, no celular. Então, equilíbrio também, até na hora de ajudar. E equilíbrio nos remete também àquelas apresentações, por exemplo, no circo, né, do malabarismo, que a gente fica impressionado com aquele equilíbrio. Poxa, mas como que é possível fazer isso? É possível numa situação de treinamento, de perseverança.
Aquelas apresentações que nós vemos não acontecem por acaso. A pessoa vai lá, subiu, nossa, a primeira vez já fez isso. Não. É com insistência, com perseverança, com treino. E nós, filhos de Deus, que não somos profissionais do circo, nem profissionais do equilíbrio físico, né, como esse tipo de apresentação, nós também temos uma espécie de treinamento que Deus nos permite, que a gente pode visualizar assim, que são as encarnações seguidas. A cada encarnação, a gente tem um exercício, ou tem muitos exercícios, que nos permitem o treinamento para a gente alcançar o equilíbrio. E aí, o equilíbrio fundamental para a nossa base, para a gente não cair, não tombar, é o equilíbrio emocional. É a medida certa, né? E como a gente alcança esse equilíbrio? Algumas pessoas podem pensar, não, mas a minha personalidade, eu sou uma pessoa nervosa mesmo, eu nasci assim, aí como a Solange brinca, né, eu vou morrer assim. Uma situação que a gente não deve, de fato, pensar que a gente é de uma forma e que a gente não pode evoluir. Pelo contrário, né? Pelo contrário, que a gente sempre... O sentido da vida, uma das respostas melhores, é a nossa evolução. Então, se a gente... Eu sou assim... Conseguiu fazer o diagnóstico que você é dessa forma, que falta equilíbrio em determinada situação? Vamos trabalhar para melhorar essa estabilidade. E o começo base também para a gente alcançar esse objetivo é uma coisa que a gente faz a todo momento. Estamos fazendo agora, vamos sair daqui, vamos continuar fazendo, que é o pensamento. Vocês estão pensando no que eu estou falando, ou de repente tem situação que a gente está num lugar, mas está com a cabeça, com o pensamento em outra situação. É normal isso também. Esses dias eu li uma frase que me chamou a atenção e gostaria de dividir com vocês, que é basicamente o seguinte: uma das maiores riquezas que nós podemos ter é o controle do pensamento. Já pensou que é maravilha? Controle, eu mando no meu pensamento. A gente manda no nosso pensamento. Mas nem sempre nós damos o comando de ordem para esse pensamento. Ou seja, eu estou pensando com raiva de alguém. Estou com aquela angústia e estou, sabe, me corroendo com aquilo. E, no fundo, a gente sabe que isso não faz bem para a gente. Quando a gente tem um controle do pensamento e sabe que isso vai fazer bem para a gente, vamos direcionar? Vou mudar meu pensamento. Estou pensando com raiva, com angústia dessa pessoa, vou mudar a minha frequência, vou mudar para uma situação de amor. Aí o tempo passa, e o tempo é um remédio, né? Aí isso vai suavizando. Então, que possamos controlar os pensamentos. Identificamos que esse pensamento é negativo, mudamos a rota, mudamos para um pensamento positivo. E aí dá para fazer um
um banco, entre aspas, de pensamentos positivos. Quando bate a tristeza também, a gente fica meio para baixo. Vamos pensar, colocar a mão naquela vasilha lá, cheia de coisas boas que nós temos e que muitas vezes a gente não nota e não dá valor, ao contrário das adversidades, né? Tem um probleminha lá, a gente potencializa. Então, vamos ter o equilíbrio para mudar o nosso pensamento. E aí, quando a gente tem esse controle do pensamento, nos move a fazer sempre o melhor, a dar o melhor de nós. Pode ser qualquer coisa. Pode ser no trabalho, pode ser num relacionamento familiar, pode ser na comida, pode ser numa limpeza, no desenvolvimento de qualquer coisa. No trato com as pessoas. E aí, quando a gente faz o melhor da gente, dá o melhor da gente, pode surgir o problema. Com pessoas, no trabalho, ou o que seja. Só que quando a gente faz o melhor, a gente dá o melhor, aconteça o que acontecer, nós teremos a consciência tranquila. E a consciência tranquila nos possibilita o equilíbrio. Vamos pensar aqui numa situação que nos aflige muito, né? Quando ocorre, quando desencarna alguém muito próximo, que a gente gosta, e você fez o seu melhor para esse próximo. Vai sentir a dor, porque é natural. É natural. Mesmo com todo o entendimento, que isso também nos auxilia no equilíbrio. Quando a gente tem um entendimento da morte. Quantas vezes foi falado, e isso é indiscutível, que continua. Mudamos de fase, mas continua de uma outra forma. E quando o vínculo é de amor, seguiremos juntos. E aí, consciência tranquila, obtida através do controle do pensamento, do entendimento. Aí falta um outro item que a gente pode estar acrescentando, que é também fundamental para o nosso equilíbrio, em todos os momentos, que é a fé. Não é só acreditar, eu falei isso há poucas semanas aqui. Não é só acreditar em Deus e acreditar em Jesus. É confiar. Saber que se passamos por uma adversidade, Deus nunca colocaria um fio de cabelo a mais do que a gente não pudesse suportar, que a gente não pudesse superar. Então, a adversidade, não entre em desespero. Procure o equilíbrio com fé, confiando. Fiz tudo que eu poderia. Agora está nas mãos de Deus. E nesse ponto também eu gostaria, entrando aqui, aproveitando um pouquinho dos conhecimentos, através do espírito Hamed,
é um livro que eu gosto muito. É o livro Renovando Atitudes. E ele tem um capítulo que ele fala da pré-ocupação. Mas antes de falar da preocupação, eu gostaria de abrir um parêntese aqui, que também tem a ver com preocupação e não pré-ocupação. Muitas vezes, o nosso equilíbrio ele é prejudicado porque a gente sofre por imaginação ou sofre por antecipação. Sendo que podemos afirmar com tranquilidade isso. A maior quantidade das coisas que nós nos preocupamos, que nós sofremos, que passamos angústia, não acontecem. Não se tornam realidade. A gente sofre, poxa, e o que vai acontecer? Eu falei, e quando vai acontecer? O que vai acontecer quando eu desencarnar, hein? E quando eu ficar mais velho? E quando isso aqui? E quando isso aqui, isso aqui, isso aqui? Quantas vezes eu tenho certeza que todos aqui já sofreram por alguma coisa, imaginando, e não houve efetivação. Ou seja, foi um desgaste necessário. Então, equilíbrio também na nossa imaginação. Confiança, fé. E nessa parte nós podemos acrescentar aqui o capítulo pré-ocupação do livro que eu acabei de citar. A estratégia da preocupação é nos manter distantes do momento presente, imobilizando as realizações do agora em função de coisas que poderão ou não acontecer. Talvez inconscientemente, isso de fato pode ser uma fuga. Enquanto a gente fica pensando lá na frente, sofrendo, tentando antecipar o amanhã, a gente não faz o que tem que fazer hoje. E a gente fica adiando, adiando, adiando. Então, que possamos ter muito cuidado com isso. Diz o texto ainda, desperdiçamos, por consequência, tempo e energias preciosas, obcecados com os eventos do porvir, sobre os quais não temos qualquer tipo de comando, pois olvidamos que tudo o que podemos e devemos dirigir é somente nas nossas próprias vidas. Nesse caso, principalmente quando a gente fica sofrendo por outras pessoas, né? São realmente diversas as preocupações sobre as quais não temos nenhum controle. A doença dos outros, a alegria dos filhos, o amor das pessoas, o julgamento alheio sobre nós, a morte de familiares e outras tantas. Podemos, porém, nos preocupar o quanto quisermos com essas questões, que não traremos a saúde, a felicidade, o amor, a consideração, ou mesmo o retorno à vida, porque todas elas são coisas que fogem às nossas possibilidades. Da mesma forma, quando temos entendimento dessa situação, isso auxilia no nosso equilíbrio. Existe uma rocha que é uma montanha. A gente sabe que não vai conseguir tirar ela do lugar. A gente vai ficar sofrendo, 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 sofrendo? Não, vamos entender. Vamos aceitar, vamos mudar o nosso jeito de ver esse obstáculo, essa adversidade. Não estejais inquietos pelo dia de amanhã,
porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Quando a gente conversa sobre ansiedade, uma frase que eu sempre trago comigo e divido mais uma vez com vocês: ao dia, o que é do dia. Façamos hoje o que é necessário. Fortalecendo o pensamento da fé. O Criador, ou seja, Deus, provê suas criaturas com o necessário, porquanto seria impossível a natureza criar em nós uma necessidade sem nos dar meio para supri-la. Então, que possamos fortalecer a nossa fé. Perto de finalizar, uma frase também significativa: angústias e aflições são bússolas a nos indicar que ou quando devemos mudar nossa maneira de agir e pensar. Então, se tem alguma coisa nos causando angústia, sofrimento, a gente quer uma mudança e não está obtendo, vamos pensar, talvez é hora de mudar o nosso pensamento ou nossa atitude. Então, que possamos seguir sempre com muito equilíbrio no caminho da evolução e lembrando sempre da importância da gente fortalecer a nossa fé, que com certeza nos possibilita o melhor equilíbrio. Obrigado e até a próxima oportunidade. Teremos agora o sorteio do livro. Quando a dor ensina. Cinquenta e quatro. Mais 2 livros. Sessenta e cinco. Presente, 65? Parece que não. Vamos partir para o outro, então. Noventa e seis. Teremos mais um ainda. Pode escolher, tá? E o outro é o número 28.